Bem, vamos lá. Agora, oficialmente, para a live, né, do dia, começando a semana, começando o mês de agosto. Então, assim, olha quanta coisa, né, junto. Um mês novo, um semestre novo, uma semana nova. Então, vamos lá começar e espero que, como sempre, a gente, ao pesquisar, ao corrigir, né, enfrentar aquele desafio daquele dia, a gente aprende muito. Sempre falo isso. Essas lives estão, assim, realmente trazendo um conteúdo muito grande para nós que viemos aqui para apresentar para vocês. E hoje, ainda tem amanhã, porque o cronograma que foi criado vai até amanhã. Amanhã encerra com o Adriano para começar uma nova sessão de novos assuntos. Então, hoje a gente vai falar sobre erre e corrija rápido, né? Que seria isso? Eu quero trazer para você aqui a mentalidade de crescimento, né? Na agilidade para corrigir a rota, refazer, acelerar os resultados. É o que a gente busca fazer sempre. E a gente, muitas vezes, a grande maioria de nós que estamos aqui, nunca fomos corretores. A gente era de outros setores, vendedores, e a gente buscou, a gente quis saber como é que funcionava, nos adaptamos, e na grande maioria das vezes a gente vai na observação, no bom senso, no feeling, e só que chegou um momento, né, depois que a pandemia veio, e que tudo está no mundo digital, que a gente tem que obrigatoriamente corrigir mais rápido, acelerar mais os nossos. Assim tá bom, mas não é que necessariamente tenha sido um erro, mas a gente pode melhorar, pode conduzir melhor, pode ver como é que a gente fez, né? O que me fez não fechar aquela venda? Onde eu acho que eu posso ter sido mais inseguro? O que eu fiz que não deu certo? Então, hoje o mercado exige uma rapidez nossa muito maior. Então, o errar custa caro, mas corrigir devagar custa mais caro ainda. Então, a gente tem que acelerar nossas correções, porque o cliente hoje, ele chega com muita bagagem, ele pesquisa, às vezes ele senta na mesa com a gente e sabe mais do produto do que um corretor que está ali iniciando, que já leu o memorial descritivo, mas que não tem tanta bagagem quanto o cliente que está sentado na mesa. Isso acontece muito, de eu ligar para alguém para salvar uma venda e a pessoa sabe tudo. Eu quero falar da amortização, ele já sabe como é que funciona, já fez uma planilha de como vai ser a amortização, ou tem conhecimento do IPCA mais 1,99%. Então, assim, isso exige mais de nós, né? Não dá para fazer mais ou menos, não dá para a gente achar que a gente vai conduzir o cliente de forma imatura ali, né? Então, isso hoje está exigindo que nós, profissionais, sejamos mais completos, tá? Então, errar, e outra coisa que é muito importante, quando a gente erra, poxa, por que eu perdi aquela venda, né? Aí, o questionar é muito importante, mas isso não significa que você fracassou. Poxa, eu estou aqui com, às vezes o coordenador mesmo, né, vira e fala assim, poxa, eu estou com 4 vendas aqui que caíram. Isso é fracassar? Não, não é fracassar. Fracassar é você ver que podia ter conduzido de uma forma, que cometeu um erro e não corrigiu, né? Então, isso é que é importante. A gente tem que estar sempre atento. Quantos aqui a gente vê a evolução, gente? Nossa, é impressionante. Pessoa que nunca vendeu, que eu mesma sou uma pessoa que sou da área administrativa, eu nunca vendi. Eu olho a Andréia, hoje a Andréia que começou, eu sinto, eu consigo ver a minha evolução, como eu vejo de muitos corretores, eu sento com cada um e dou feedback. Falo, como eu estou assim, a gente fica apaixonada de ver como que a pessoa evoluiu. Isso é muito bacana, sabe? Então, fracassar acontece. Não ter o fracassar que eu digo é não ter o sucesso esperado, né? Mas a gente só não pode detectar aonde, poxa, eu podia ter sido aqui mais incisivo, eu podia ter sido ali mais, né, firme, demonstrar mais conhecimento e não corrigir. Então, a mudança de rota ela tem que ser instantânea, tá bom? Então, o novo perfil hoje do corretor. O corretor hoje, para ter sucesso, ele precisa ser ágil,
Então, ele tem que ter a velocidade como diferencial, né? Então, assim, como? Eu vou postar. Ter as fotos, os vídeos, ter conhecimento, autoridade sobre a venda, né? Ter conhecimento do mercado, como é que está a minha concorrência, como é que está a tabela. A gente tem que ter, o que eu falo muito é que os coordenadores levem para os seus corretores não só a tabela da empresa que está lá no Linktree, mas que leve para eles também, toma aqui, põe sua pastinha aí, olha a concorrência. Concorrência está no bairro tal, lugar tal, é Minha Casa Minha Vida, está fazendo um prosoluto de tanto. Sabe por quê? O corretor, se ele deveria buscar isso, mas se ele não busca, coordenadores, façam isso. Isso não é dar papinha, não, mas às vezes, é como muitas pessoas falam, até mesmo o presidente da empresa fala, o óbvio tem que ser dito. Então, a gente tem que entregar, porque a venda, o resultado, né, de sucesso, resulta também no nosso sucesso. Sucesso do corretor é sucesso do coordenador, é sucesso do gerente, é sucesso da empresa. Então, a gente tem que ser ágil, né? Resiliente. Por quê? Porque cada não que você recebe te aproxima do sim. O não te aperfeiçoa. O não faz você ter uma nova estratégia de argumento. Então, você tem que buscar o sim a cada instante, né? Ser estratégico, aprender com os erros e melhorar no processo. Então, melhorar a percepção do cliente. Você viu que você errou. Por exemplo, vocês sabem que eu ligo muito para os clientes para tentar salvar a venda. Às vezes a gente cometeu um erro ali, às vezes até numa unidade mesmo que não podia ser vendida e vendeu, ou numa tabela que era até o andar tal e a gente ofereceu. Como que a gente corrige? Nosso corretor, às vezes, perde o rebolado e muitas vezes nessa hora entra o coordenador, entra o gerente para corrigir essa rota, né? E a gente tem que falar com firmeza, com propriedade, com autoridade, para a gente consertar o erro e não perder o cliente, né? Então, isso é uma das coisas que a gente tem que sempre fazer. E acelerar o aprendizado. Cada erro analisado rapidamente vira uma oportunidade de melhoria, certo? Então, assim, a gente tem que buscar isso sempre. Quantos de vocês aqui podem fazer uma autoanálise e falar assim, nó, pessoa que eu sou hoje, o corretor que eu sou hoje, infinitamente. Hoje eu preciso do coordenador, mas não preciso tanto. Eu sei passar todas as informações, eu sei falar da amortização, eu sei falar da vantagem, do custo-benefício, da vantagem de comprar na planta, né? do crescimento, da valorização anual do imóvel. Ele está tendo desconto, ainda está tendo valorização. Então, assim, isso são conduções que fazemos. Mas e o concorrente? Não, eu estou comprando num lugar tal. O que você leu daquele empreendimento para falar, olha, mas a localização é essa, olha, mas o produto é esse, o meu está numa região mais valorizada, de franco crescimento. Então, são argumentos que a gente tem que ter. Então, tudo isso cria cultura de aprendizado contínuo. Errar e mudar rápido não é sinal de incompetência, pelo contrário. É uma experimentação inteligente. Você errou, ou você viu que podia ter conduzido de uma outra forma, ou viu que o colega usou um argumento fantástico. Então, conduzir isso, levar para outro lado, arrumar a rota, fazer a curva, isso é inteligente. Tá? Não é para você ficar assim, poxa, mas eu não tenho conhecimento, eu mudo. O que a gente não pode peraí, vou ver. Ô, fulano, peraí, vou ver. Porque quando a gente não tem essa bagagem de ser corretora, de já começar como corretor, a gente pede muita ajuda, né? Mas antes de pedir essa ajuda, leia, tome conhecimento, faça 500 simulações, faz simulação de novo, fala para você mesmo na frente do espelho, entendeu? Mas tenha firmeza, postura, entonação na voz, porque isso é muito importante, tá? Então, os corretores que analisam os erros com agilidade criam um roteiro. Eu já falei assim, para muitos aqui, principalmente os que estão começando, tem uma agenda do lado, você sentou do lado de um colega, presenciou um atendimento, anota ali o que você achou interessante, entendeu? E dali você vai criando o seu roteiro. Então, você cria um repertório que vai evitar repetir falhas no futuro. Então, é aquela agenda que eu falo com vocês. Agora, vamos lá. Por que errar é importante?
quebra do medo do erro. A gente tem que quebrar esse medo de errar. O erro é o nosso melhor professor, né? Erro de abordagem com o cliente, você aprende a ter uma escuta mais ativa, né? Cada falha nossa nos aproxima do sucesso. Se teve um erro na precificação, ou então a gente vendeu num andar, não podia, aquele andar é mais caro, você vai ter um aprimoramento na análise do mercado. Como é que está? Isso aí até mesmo para a empresa, né? Como é que está a minha concorrência? Como é que estão os que estão em torno de mim? Como é que aquele ali está conseguindo fazer nesse preço, né? E as grandes empresas aprendem errando rápido. E uma coisa muito importante, a gente, muitas vezes, por medo de errar, a gente perde até oportunidades de crescimento na vida. E errar, ou evitar o erro, paralisa a gente, deixa da gente subir um degrau, entendeu? Então, aprender com o erro, ele transforma a gente. Todos os dias, a melhor coisa é pedir você para ligar para um cliente, né? E ficar ouvindo e gravando, né, Luquinhas? Eu estou sabendo. Então, assim, mas isso, Lucas, que tocou nesse assunto, não nasceu da noite para o dia. Eu nunca fui vendedora, né? Então, assim, mas é persistência, é não querer um não como resposta, é me reinventar, é ter conhecimento do mercado, é ter conhecimento do mercado financeiro, saber que aquilo dali vai ter um retorno. Gente, isso é fantástico. Então, eu estou aberta a constante crescimento, a constante inovação, busco, eu sou muito apaixonada pelo mercado imobiliário, muito apaixonada pelo mercado financeiro, eu sou economista de formação, né? E isso, eu sou mesmo, gosto muito da minha profissão, mas, assim, eu me descobri na venda. E o mais importante disso é a gente saber, eu errei muito. Às vezes, por excesso de clientes ali, de indicação, que eu fazia muita indicação premiada, eu podia falhar com algum, esquecer de algum. A gente comete erros, muitos erros, mas o importante é a gente ter ali no final do dia o checklist, a nossa agenda. Eu fiz, realizei, esse aqui eu deixei de fazer, vamos reagendar para amanhã. Eu me comprometi de fazer 20, 30 ligações, só fiz 10, então amanhã eu tenho que fazer 50, e é isso que a gente tem que fazer. Não dá para vocês ficarem com tudo dentro da cabeça, porque vocês não conseguem ticar o que foi feito e o que não foi, tá? Então, lembre disso. Evitar o erro paralisa, impede a gente de crescer. Não esqueçam disso. Aprender com ele nos transforma, tá? E nesse mercado tão rápido, tão sagaz que a gente está vivendo, como que a gente faz, como agir rápido? Então, identificar rápido, perceber os sinais antes que ele se torne maior, né? Assumir responsabilidades. Poxa, eu errei aqui sem desculpa, sem ter mentalidade de dono. Caraca, eu errei aqui, deixa eu mudar minha rota. Eu vou argumentar desta forma com o cliente. E buscar os feedbacks com quem? Com os próprios clientes. Nas visitas agendadas, né? São os seus. Eu tenho um cliente, agendei a visita, vieram, não vieram, por que não veio? Então, ter esse feedback com os atendimentos online. Eu tive aqui tanto, X atendimento. É a métrica, é você medir. Então, tudo que é medido, que é mensurado, você consegue planejar para frente. O Tony falava isso muito comigo. Você chega, você fez isso, você mediu? Hoje em dia, eu estou conseguindo medir mais os meus resultados, sabe? Mas de tanto assim, eu achava que eu tinha que fazer. O que pesa para mim é o resultado final e o que tem que ser, e vamos embora no meio daquela correria. Só que hoje eu consigo medir mais. Era assim, ficou assim, sabe? Então, é uma reeducação. A gente tem que estar aberto a ouvir. Então, muitos de vocês estão aqui, ó, tem 50 pessoas online. Obrigada por essas 50 e pena que não tem os 100 que nós temos hoje no corpo da empresa, né? Então, assim, quem está aqui está tendo a oportunidade de ouvir sobre um outro ângulo. Curtam, vão lá, vai curtindo, dá os coraçõezinhos, isso é muito importante. Então, parabéns para os que estão aqui, obrigada por estarem apoiando, e lembrem de ouvir, escutar, armazenar, mudar a rota, querer tirar um pouquinho de proveito, tudo isso fica lá
né, armazenado lá no YouTube. Assistam de novo. O Tony fala muito bem, o outro fala muito bem. Então, tira um pouquinho de cada um, anotem para que vocês aprimorem cada vez mais. Sabe por quê? Porque quando alguém vem e nos ensina, quantos de nós antigos que estamos aqui não tivemos essa oportunidade? Quantos de nós tivemos que ir no feeling nosso? Vamos embora, errando e acertando, mudando ali, às vezes nem percebendo que está mudando estrategicamente, mas simplesmente o que foi feito não faz de novo. Não foi uma coisa pensada, não foi uma coisa planejada, mas simplesmente foi no. Isso aí, Roberto, errar é humano, persistir no erro é escolha. Então, aprender com ele é sabedoria. Tu disse tudo, Roberto. E no nosso mercado, isso é para a vida, isso é para o nosso dia a dia, é na família, é com as pessoas, é com os amigos, mas no trabalho nós temos que ter planejamento, certo? Então, analisar o feedback, assumir as responsabilidades. E se a gente tem dificuldade, a partir do momento que a gente tem aquela agendinha, que a gente criou o nosso cronograma ali de como apresentar a venda, a gente está padronizando. Então, com isso, a gente evita a perda dos leads por demora. Se você tem a demora do atendimento, cria ali seu script, né? Faz uma automação, um robô para atender. Ah, preciso de dinheiro. Mas nós tivemos aí uma ajuda de meses, né? E temos no nosso acelerador. A venda está difícil, isso acabou incorporando na nossa vida, mas a intenção da empresa foi muito bacana. Foi uma iniciativa que nós nunca tivemos até hoje, né? Então, e outra coisa que eu acho importante, até mesmo para os coordenadores, é criar reuniões para feedback. Olha, vamos pôr, a Camila lá em Uberaba fez assim, assim, assado. Isso aqui deu certo, isso não deu. Maria Pia atende, quem vê um atendimento da Maria Pia é perfeito, muito bom, muito completo. Então, fez assim, ela faz assim, assim, assado. Replica para os demais, porque tem muita gente que nem nunca soube como é ser corretor. Está ali, né? Está indo na onda e vai com aquilo que tem de conhecimento próprio. Então, reunir e está precisando de alguma coisa? Vamos buscar com a Du, tem a Joana aqui no marketing que pode nos ajudar, né? Então, isso é muito importante da gente ter essa curiosidade, pedir o coordenador ajuda, certo? Então, a gente tem que ter quando eu falo aqui, mentalidade de dono, que foi o que a gente falou na outra semana, a gente fala de quê? Porque o dono, se ele está vendo ali que o negócio dele não está indo bem, ele muda a rota muito rápido, ele refaz o que estava fazendo. Então, quando a gente fala postura ativa, o corretor tem que aprender com os erros dele, mas de forma muito rápida, e construir uma autoridade. Não pode ser aquela pessoa, mas você acha, tá bem assim, não. É ali, é em posturar mesmo e ter a certeza daquilo que ele está falando, ter certeza que ele está levando o mercado, o melhor para o cliente. E sendo transparente, sendo honesto, logicamente, né? Então, foco em solução, não culpar o mercado, não culpar o cliente, não, a gente tem que ver por que eu não fechei aqui dali. Eu perdi uma venda, eu aprendi como não, se a gente perde uma venda, a gente aprendeu como não conduzir aquela negociação daquela forma. Então, aquilo dali não deu muito certo, o que eu tenho que fazer de novo, né? Aí eu vou voltar aqui um pouquinho. Então, se a gente tem determinadas barreiras, como que a gente vai superar? Se a gente tem medo de admitir os erros, então vamos fazer uma coisa? Vamos fazer treinamento, né, para a cultura do aprendizado. Vamos fazer mais treinamento. Vamos aprender com o memorial descritivo de cada empreendimento, ter domínio mesmo, sem dúvida. Às vezes vira para mim e fala assim, poxa, tem um casal, a filha, um casal. Aí você vai ver, o casal não é casado, casal de namorados. Como outro dia, a gente quase perdeu uma venda por causa disso. Era um casal de namorados e não eram casados. Como é que eu coloco pessoa não casada como dependente? Ou então, a pessoa está aqui fazendo na renda de um só e eu estou usando o filho do outro parceiro como dependente. Gente, vocês não acreditam, mas tudo isso acontece. O que é isso? Falta de entendimento, falta de domínio das regras de financiamento. A gente pode até entrar sem conhecimento nenhum,
mas a gente tem que ter o conhecimento básico, aprendeu, foi treinado, entregou o treinamento está ali na sua mão para você ler o tempo todo. Como é que erra? Um tipo de erro desse queima uma venda. Você prometeu um subsídio, às vezes, de 55 mil, e a pessoa não tem esse subsídio. Então, tudo acontece, e na grande maioria das vezes, quando acontece um erro, é porque a condução não foi a ideal, certo? Então, o que eu quero pedir para vocês aqui, a gente já está com 29 minutos, o negócio passa muito rápido. A resistência, falta de processos ágeis, então, se tem falta de processo, se você não criou o seu processo, aprenda a implementar o checklist, automação, buscar fazer suas mídias. Está aí a empresa investindo em vocês, corretores, com vídeos excelentes, né? Estão tendo iniciativas, coisas que nunca fizeram, e hoje está assim, vocês estão tendo oportunidade de se reinventar, de serem cada vez melhores, mais com postura profissionalizada. Então, assim, é muito gratificante ver o tanto que a empresa está apostando também em vocês, fazendo vídeos para todas as cidades, né? Fazendo vídeo para todos os corretores, abrindo leque, sem ter, um pode, o outro não pode, não. Está sendo para todos, com igualdade. Então, a oportunidade é igual. E os resultados serão iguais? Eu tenho uma equipe de 15 pessoas, todos precisam vender. Se um vende, eu também posso vender. Se um vendeu e eu não vendi, então, pelo menos eu pus proposta, o cliente foi reprovado, o cliente foi condicionado, mas eu fiz. Não tem justificativa para que um aconteça e para que o outro não. E nós somos donos da nossa situação, donos da nossa vida. Então, se a gente tem que ter, acima de tudo, resultado, tá? Então, se a gente tem, vamos lá, se a gente tem resistência do cliente, então nós vamos, porque quando uns brincam comigo, André, ligou, a venda virou. Não é. Por quê? Porque a gente tem conhecimento do mercado, eu falo da taxa de financiamento, eu falo do lucro que ele está tendo, eu falo da amortização. Muitas vezes eu confesso para vocês aqui que a venda estava perdida, mas na hora que eu chego lá na amortização e mostro que ele vai quitar esse empreendimento em pouquíssimos anos, vocês, corretores, sabem, porque eu sento com vocês, quantas vendas a gente já virou dessa forma? Lá no final, lá na amortização. Sabe? Porque as pessoas têm medo quando pegam. Pronuncia aqui alguém que já aconteceu isso, que eu não vou lembrar de todo mundo aqui. Chegou meu diretor aqui, gente. Vem cá, vem cá. Então, assim, eu acho importante olha só quem está aqui comigo, olha, me dando apoio a ele aqui. Então, é isso que eu queria de vocês, sabe? A gente saber que tem condição de mudar o jogo, tem condição de fazermos melhor todo dia, toda hora. Então, para isso, trabalhem com métricas. Então, vamos medir para aperfeiçoar? Então, os corretores têm que ter, nos seus anúncios, o que está vindo de cliente? Quantos leads eu recebi? Quantas visitas eu agendei? Quantas propostas eu fiz? Quantas vendas eu virei? Né? Então, é isso que a gente precisa. Por que das métricas? Porque elas mostram onde estão os erros da gente. Um anúncio, clicou, ficou legal? Não, nesse anúncio não está dando. Por que às vezes a gente tem reunião de segunda-feira com o Rafael, com a Du, e o Rafael pede lá, precisa de vídeo, gente, coordenador, faz vídeo correndo, porque aquele ali não impactou. Então, a gente tem que reinventar, não dá para ficar esperando, porque é uma semana de investimento com pouco retorno, né? Então, nós precisamos ser rápidos, ágeis, estar dentro da situação. Tem cidade, às vezes, que o corretor não quer fazer vídeo para colocar na página para ir para toda a equipe. A gente tem que saber que a empresa está dando de um lado e ela precisa que venha do outro. Então, vamos agir em equipe, vamos agir junto, porque é a empresa atrás das nossas empresas, tá? Então, e agora uma conclusão que eu queria ter aqui, que o erro não define você, a correção sim. Corrigir rápido é acelerar o sucesso. Cada não recebido é um passo mais próximo do sim. Tá? Então, errar não é o problema. O problema é deixar o erro crescer. No nosso mercado, a rapidez na correção não só salva o negócio, como gera autoridade. Se a gente corrige é porque a gente enxergou. Se a gente enxergou, a gente vai dar um passo a mais. Por isso esses degraus aí. A gente está subindo. O erro nos faz alavancar. O erro faz subir melhor. E a gente vai se tornando cada vez melhor.
E o que eu queria para vocês hoje é que vocês anotassem aqui rapidinho, só para a gente finalizar. Anota um erro que você cometeu em uma negociação e como você poderia ter corrigido isso de forma mais rápida. O que você pode corrigir ainda hoje para destravar uma venda? Então, o erro não pode ser uma constante, mas faz parte do crescimento. Com certeza, Adriano. Desde quando a gente está lá engatinhando, né? A gente levanta, cai, até a gente se equilibrar e começar a andar. E vai desbravando a vida da gente. Então, eu queria muito que vocês, junto com os coordenadores, compartilhassem nas reuniões que vocês têm semanais, que vocês compartilhassem com o grupo, pedir o coordenador para colocar eu vou pedir a vocês para colocarem isso como conduta de vocês. O que você fez que não deu certo, que você aprimorou? Então, coordenadores, quando isso acontece, vocês começam a equilibrar a equipe, sabe? O outro não precisa cometer o mesmo erro. Se a gente permite que o erro de um seja colocado, mas que ele corrigiu, que andou assim, que deu certo, aonde que um está tão imposturado, que tem firmeza e que tem resultado e o outro não, você consegue uniformizar a sua equipe. Então, gente, muito obrigado. Chegamos aqui, eu acredito que as 52 pessoas aqui na live. Temos outros, né, aí, 38 que não estão aqui, 48 que não estão aqui, mas que bom que vocês tiveram a oportunidade de estar comigo. Eu aprendi fazendo isso, espero ter trazido conhecimento para vocês, ou mudança de comportamento, ou simplesmente o despertar de que a humildade nos faz crescer, a humildade de entender que os erros acontecem em todos os setores da nossa vida. E o lema nosso aqui para corretagem é: erre, mas corrija rápido, tá? Obrigada, bom dia, boa semana, bom início de mês, bom início de semestre, vamos com tudo, porque tem muito lançamento, muita coisa boa, a empresa está em crescimento e cada um que estiver aqui dentro vai estar em crescimento também, tá bom? Bom dia, obrigada.